Vamos lá, né, meu povo? O último vídeo para a gente terminar esse trabalho, que foi bem legal, pelo menos eu acredito que tenha sido um trabalho bem legal que a gente desenvolveu juntos, né, e que te ajude bastante nas suas provas aí. Questão 21. Considerando o regime disciplinar, assinar a alternativa incorreta. A punição disciplinar não depende de processo judicial, civil ou criminal, a que se sujeita o servidor pelo mesmo fato, nem obriga a administradora a aguardar seu desfecho. Perfeito, né? Porque punição disciplinar é feito por um processo administrativo disciplinar que não tem nada a ver com o processo judicial comum. Lembre-se, nada impede que um servidor, através do seu ato, responda administrativa, civil e criminalmente. Agora, eu, na administração, no direito administrativo, no processo administrativo, não preciso que o processo judicial ocorra, muito menos eu tenho que ficar esperando desfecho lá. Eu vou fazer meu processo aqui e eles lá, cada um nos seus problemas. Nós não temos ligação. Então a A está certa, né? Não é o que eu quero. A Carta da República assegura aos litigantes, Carta da República é a Constituição fedorenta, né? Ou federal, chame como quiser, aos acusados em geral, contraditório ampla defesa, já tendo o Supremo Tribunal Federal sumulado o entendimento, súmula vinculante 5, de que afronta a Constituição falta de defesa técnica. Não, né? Foi uma questão até meio canalha essa, mas que você estudando o processo, a gente fala sobre isso. Eu até falei numa questão anterior também. O STF já deu um entendimento que você não levar advogado, que é a chamada falta de defesa técnica, afronta a Constituição. Ele fala que não afronta a Constituição. Então o errado está aqui. Adão, mas se eu não lembrasse disso, olha as outras. A sindicância pode ser aberta com ou sem sindicado, exigindo-se, contudo, a indicação ou descrição da falta a apurar. Quem seria o sindicado? Sindicato é o cara que vai sofrer a sindicância. Sindicante é o cara que realiza. Eu preciso ter o sindicado? Nem sempre, né? Lembra que uma das coisas que a sindicância pode fazer é determinar o autor de alguma infração, de alguma falta? Então, eu não preciso da autoria. Eu posso descobrir a autoria através da sindicância. Nos termos da lei complementar, será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação, deixar de tomar providência. Perfeito, falamos sobre isso também na aula. Vícios formais, né? Se o cara deixar de apurar, deixar de fazer alguma coisa, ele vira coautor daquela infração. Vícios formais encontrados na sindicância não se comunicam ao processo administrativo disciplinar subsequente, na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sim, perfeito. Vícios de forma que ocorrerem na sindicância, eles não vão ser levados para o processo administrativo disciplinar, né? Porque o máximo que a sindicância serve é para trazer informação. Se for alguma formalidade não for respeitada, desde que a informação seja verídica e necessária, ela não vai afetar em nada o processo. Então, mesmo que você não soubesse bem sobre a súmula, que é muito mais fácil você saber algo do que saber esse entendimento do STJ, você conseguiria matar, porque, gente, advogado, é só você guardar isso no coração, advogado no processo administrativo não é obrigatório, nunca foi e nunca será. Por mais que os advogados fiquem putos com isso que eles perdem dinheiro, né? Questão 22. Determinado servidor público que ocupava cargo efetivo foi demitido, tendo essa decisão sido lançada no bojo de processo disciplinar que tramitou nos termos da legislação vigente, ou seja, foi tudo nos conformes, né? Entende o servidor que não foram apreciados corretamente todos os fatos e provas colacionados aos autos. Pretende questionar judicialmente a decisão, requerendo: vamos lá, se eu fui demitido, mas eu considero que foi injusta, foi inválida, porque não respeitou o seu processo ou porque não olharam todas as provas, eu vou pedir o quê? Minha recondução? Não. O seu ingresso no serviço iniciando um novo vínculo? Não. Eu quero manutenção, senão eu vou perder direito à indenização. A sua remoção? Porra, se eu não estou nem no cargo, eu fui demitido, como é que eu vou ser removido? Readaptação, ninguém está falando em lesão, né? Ninguém está falando em você perder as condições de trabalho. Então é óbvio que se ele falou em demissão, só pode ser reintegração. Eu gostei dessa questão porque foi uma forma diferente de cobrar provimento, né? Questãozinha bem legal, bem inteligente até. Letra E, nossa resposta. E de helicóptero, como diria Carla Pérez. Questão 23. Remuneração paga aos servidores estaduais, na forma da lei complementar, é composta não só por vencimento, mas também por vantagem. Falamos sobre isso, lembra? As vantagens são as gratificações adicionais, os avanços e as chamadas indenizações. Dentre elas incluem-se a indenizações, que integram o salário. Pronto, né? Aqui eu já posso parar. Porque, tudo bem que ele me pediu incorreta, só para poder chamar a atenção. Eu não vou nem ler o resto. Indenização nunca integra. Lembre-se, a indenização ela tem caráter de devolução, de compensação de despesas.
Então é óbvio que não vai integrar salário, né? Diárias que se prestam a ressarcir despesa de instalação do servidor na nova sede. Olha, se eu estou tendo uma nova sede, não é diária. Nova sede significa que eu mudei meu domicílio e minha localização permanente. Então seria ajuda de custo. Os avanços concedidos a cada triênio de efetivo exercício público pelo tempo que permanecer a atividade. Perfeito, lembra que a gente estudou como é que funcionam os avanços? Só para te lembrar, avanço, a cada triênio, a cada 3 anos, você tem direito a um aumento de 5% dos seus ganhos. Então, perfeito, o avanço é sim uma vantagem. Gratificação paga ao servidor não são incorporados aos vencimentos. As gratificações pagas são parte da remuneração, mas algumas incorporam e outras não. Lembre-se que pode incorporar ou não gratificação, tá? Só a indenização que nunca incorpora. A gratificação concedida à servidora gestante durante toda a gestação. Alguém conhece a gratificação aqui? Eu conheço a licença gestante. Agora, a gratificação de gestante eu nunca vi na minha vida. Então, 23, letra C. 24. Em relação ao estatuto, ação alternativa correta. Aproveitamento é retorno à atividade do servidor em disponibilidade. Perfeito. E far-se-á, obrigatoriamente, encargo de atribuição e investimento compatível com o anteriormente ocupado. Pronto, já parei aqui. Linda, resposta perfeita, esse é o aproveitamento. Mas vamos ver o resto? Só para a gente poder bater, né? Você já vê que é mais uma questão de provimento. Reintegração é retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado. Perfeito. Resultante de sua transformação, em razão de decisão judicial ou administrativa, não se operando o ressarcimento. A reintegração é indenizada, a recondução é que não é. A reversão é a forma de investidura do servidor estável em cargo de atribuição e responsabilidade mais compatível com sua vocação. Isso não é reversão. Que eu saiba, forma de investidura, isso aqui é uma nomeação e não uma reversão. Reversão é o retorno do aposentado. Recondução é deslocamento de servidor com o respectivo cargo. Você já sabe que não, né? Recondução não é deslocamento. Deslocamento é remoção, relotação, redistribuição. É claro que eu não estou falando de recondução. Deslocamento, aliás, provimento e deslocamento nem são a mesma coisa, né? Ao servidor detentor de cargo de provimento efetivo ou comissionado, poderá ser concedida licença, pelo prazo de 2 anos, para tratar de interesses particulares, com direito à remuneração dos primeiros serviços. Não. Eu posso até conceder essa licença, mas ele não tem direito a nada de remuneração, nem no primeiro, nem no segundo, nem no último mês. Beleza? Então, nossa resposta ficou a letra A. Questão 25, vamos lá que está acabando, você está se livrando de mim, cara. Considerando o regramento previsto no Estatuto, analise alternativas às seguintes assertivas. Salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, porém, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiro, a critério da administração e com reposição de custo. Vamos nessa? O que ele fez? Ele fez uma montagem muito louca, né? Quais são as condições que eu tenho para desconto? Imposição legal, perfeito, que a lei estabeleça. Ordem judicial, tranquilo. E autorização do servidor. Perfeito, são as 3 situações que permitem um desconto incidir sobre remuneração. Né? Mandado judicial, lá, pagamento de pensão alimentícia, né? Um exemplo. Autorização do servidor, um crédito consignado. Perfeito? Então tá certa. Parcela e indenização de servidor público ao erário serão descontados em parcelas mensais não excedentes a 5ª parte da remuneração. Tem alguma coisa errada aqui? Tá tudo bonitinho, né? 5ª parte de remuneração, indenização, mas não é a parcela, né? São as reposições. Se ele falasse as parcelas de indenização, até seria. Mas não. Reposição e indenização. Questão filha da mãe, porque ela queria que você memorizasse o texto, né? Sacanagem isso. O servidor que for demitido deverá quitar de imediato eventuais débitos com o erário. Lembre-se que não, né? O servidor que for demitido deverá quitar em 60 dias, senão ele vai ter o nome dele registrado na dívida ativa. Então, apenas a 1 está certa, a letra A é nosso gabarito. Questão 26. Considerando o regramento previsto no Estatuto, analise as seguintes assertivas. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Perfeito. Cara, nós fizemos um vídeo inteiro sobre a responsabilidade do servidor, né? Responsabilidade penal absorve a administrativa, mas não a responsabilidade civil do servidor. Claro que não, né? A responsabilidade penal ela não pode absorver nenhuma outra, até porque elas são independentes, beleza? Elas são independentes, então, claro que não abrange. O que, na verdade, ele deveria falar aqui é que a responsabilidade penal abrange contravenções e crimes. Ele pegou o texto e deu uma agada completa, né? Nos casos que a Fazenda Estadual tiver que indenizar danos causados pelo servidor no exercício de suas funções,
o direito de regresso em relação ao servidor ficará condicionado a este ter praticado ato comissivo doloso. Claro que não, né? Claro que não, né? Você lembra? Ele tem direito à ação de regresso se o ato for comissivo ou omissivo, então ele fez ou deixou de fazer, e se for doloso ou culposo, não estou nem aí. Então não tem essas regrinhas tão fechadas, não. Então só está certa a 1, letra A. Questão 27. Considere as afirmações a seguir. Exercício é o efetivo desempenho de atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 30 dias contados da data da posse. Perfeito, lembra? Nomeação para posse 15, posse para exercício 30. Cuidado, aquele que está acostumado com o Estatuto do Servidor Público Federal. Servidor removido ou redistribuído de ofício, que deva ter exercício em outra localidade, terá 20 dias para entrar em exercício, incluído nesse prazo, tempo necessário ao deslocamento para a nova sede. A boa e velha questão de prazo, né? 20 não, né, gente? 15 dias é o prazo legal. Não será admitida a posse mediante procuração. Errado, né? É admitida a posse mediante procuração, sim. O que não pode é o exercício. Então, de novo, apenas a 1 tá certo. Tá meio chato, né? Tá um monte errado, só tem uma certa em todas elas, pô. Então ficou a letra A. Nossa resposta de novo. 28. Conforme a lei complementar, assinale a alternativa que não contempla a situação de afastamento de serviço considerado de efetivo exercício. De novo, uma questão sobre afastamento, né? Vamos nessa. Férias. É um afastamento, sim, claro que considera-se como trabalho. Você vai receber falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, sogro, irmão, bababá, enteado, menor, até 8 dias. Perfeito, já vimos que sim. Doação de sangue. 1 dia por mês, ele colocou 2, né? Já 1 dia por mês já é um absurdo. Só o nosso estatuto contempla. Muitos estatutos colocam uma vez a cada 6 meses, 1 ano. Já é absurdo. 2 dias por mês, então, vai a merda, né? Licença-prêmio, claro, você vai estar afastado, mas recebendo. E moléstia devidamente comprovada por até 3 dias no mês, né? Atestado por médico. Perfeito, tudo certinho. O absurdo está aqui, né? Mesma dúvida que você tivesse nas outras, você encontra o absurdo aqui. 2 dias não, é 1 dia só. Questão 29. Não se insere entre requisitos para ingressar no serviço público. Quais são os requisitos para investidura? Você lembra, né? Mínimo de 18 anos, está em pleno gozo de direitos políticos, obrigação militar e eleitoral kit, você tem que respeitar, atender à exigência de nível de escolaridade mínimo. Então você tem algumas situações, ser nacional brasileiro, né? Então vamos nessa, vamos ver o que a gente pode encontrar aqui. Possuir nacionalidade brasileira é um requisito? É, eu quero que não se insere. Estar kit com obrigação militar eleitoral? Sim, perfeito. Não ter sido reprovado em estágio probatório para cargo público? Nada a ver, né? Imagina, você passou num cargo público, foi reprovado no estágio probatório, agora você não pode mais investir em cargo nenhum. É só uma chance. Isso não existe, né? Estar em gozo de direitos políticos, sim. Idade mínima, 18 anos, sim. Olha só para te lembrar, tá? Estar em gozo de direitos políticos não significa estar kit com obrigação eleitoral. Às vezes, pode acontecer de você não votar, não justificar, não pagar a multa. Mesmo que você passe por isso durante 1, 2 eleições, seus direitos políticos continuam em pleno gozo, porém você não está kit com obrigação eleitoral. Você só tem suspensão de direito depois de 3 eleições consecutivas, tá? Então cuidado que muita gente acha que é a mesma coisa. Isso aqui, o cara está repetindo o que já está escrito antes. É redundante. Não, não é. E para fechar e você se livrar de mim, questão 30. Considere as seguintes afirmações. O servidor perderá 1/3 da remuneração na hipótese de conversão da pena de suspensão em multa. Você já viu que não, né? Se ele converter a suspensão em multa, você perde 50%. Então não é 1/3, seria metade, né? Seria meio, né? Servidor perderá metade da remuneração durante afastamento no exercício na hipótese de prisão para perquisição de responsabilidade. Aqui seria 1/3. Né? Que se você sofrer uma prisão preventiva ou temporária, você perde 1/3. Se você lá na frente for absolvido, você vai ser reintegrado. Reintegrado não, caralho, ressarcido, pô. Se lá pra frente você for absolvido, você será ressarcido. Se não, perdeu o Playboy. Também não vai ter que devolver o que você recebeu, relaxa. O servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superior a 60 minutos. Perfeito, né? Até porque tinha que ter pelo menos uma certa, né? Senão não teria resposta. Então, letra C, essa está certinha. Tranquilo, gente? Fechamos aqui o nosso trabalho. Acredito que foi um trabalho bem legal. 30 questõezinhas aí, né? Deu pra gente fazer uma revisão boa, resolvendo questões, e dá para você sentir como funciona o teu trabalho numa prova. Fechou? Então nos vemos aí em próximos cursos. Grande abraço.